Perdão, bloqueador de canal de cálcio, tá? Aqui tá errado. Vou até corrigir agora. Para eu mandar para vocês. Bloqueador de canal de cálcio. Temos os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são os IECA, e os bloqueadores do receptor de angiotensina 2, que vocês podem encontrar no livro como BRA ou como ARA2, que é antagonista do receptor da angiotensina. Então, bloqueador e antagonista são sinônimos, está na farmacologia. Aí, outros que não estão aqui, que não estão aqui, a gente não colocou aqui, por exemplo, os simpaticolíticos, que são medicamentos que atuam no sistema nervoso, reduzindo a produção de catecolaminas, tá? A gente não colocou aqui os diuréticos, que são uma classe também muito grande, mas para não ficar muito extensa a aula, quando vocês forem estudar, vocês botam isso daí no estudo de vocês, tá? Os simpaticolíticos e os diuréticos. Mas a gente não colocou nessa aula para não ficar muito grande, só que a nossa aula prática de antihipertensivo é com diurético. Então, para compensar, a gente vai falar de diurético lá na nossa aula prática, tá? Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai citar para vocês são os bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos, né, que são os chamados de beta-bloqueadores. Então, os beta-bloqueadores, eles são medicamentos que são bastante prescritos, por serem medicamentos que reduzem muito a mortalidade e a morbidade cardiovascular em pacientes hipertensos, tá? Porque quando a gente reduz a sobrecarga cardíaca, né, reduzindo o débito cardíaco, a gente vai reduzir a pressão arterial. Geralmente, eles são prescritos em pessoas que apresentam quadros de arritmia ou pessoas que apresentam um excesso de catecolaminas por estresse, por síndrome do pânico, por ansiedade, que são fatores que, em longo prazo, vão levar à instalação da hipertensão arterial. Tá? Então, nesses pacientes, os beta-bloqueadores eles são bastante prescritos. Os beta-bloqueadores também vão atuar em receptores beta no rim, reduzindo a produção de renina, tá? Que vai ter aí a redução da angiotensina 2 e da retenção de sódio e água. Com isso, a gente vai reduzir a pressão arterial do paciente. Então, aqui a gente vai ver que eles são eficazes e usados também como primeira opção das hipertensões relacionadas com arritmias, em cefaleias de origem vascular, porque como eles bloqueiam os receptores beta, eles bloqueiam a atividade das catecolaminas, como consequência disso, a gente vai reduzir também a resistência vascular periférica aliás, isso, a gente vai reduzir a resistência vascular periférica na região da cabeça e aí a gente reduz as cefaleias de origem vascular, tá? Tem muita dor de cabeça, gente, que é gerada por vasoconstrição dos vasos da cabeça. Tem cefaleia por vasoconstrição da cabeça, tem cefaleia por contração muscular. Então, dependendo do tipo de cefaleia, os beta-bloqueadores são indicados também. E em caso de hipertireoidismo, que é a tireotoxicose, né? Porque do paciente que tem hipertireoidismo, ele vai ter também um aumento da liberação de catecolaminas, como consequência disso, ele pode apresentar quadros de arritmia. E aí, os beta-bloqueadores também são dados nesses casos aqui. Quais são os principais efeitos colaterais? Bom, como são medicamentos que podem atuar de forma inespecífica em diferentes tipos de receptores beta, né? Nesse caso aqui, quando a gente faz um beta-bloqueio inespecífico, ele também pode bloquear receptores beta no sistema nervoso central. E aí levar a processos de depressão, insônia, tá? Pode levar também a astenia, disfunção sexual, já que a gente sabe que o sistema nervoso simpático também tem uma grande relação com a atividade sexual. Então, se a gente faz um beta-bloqueio, vai atrapalhar aí no processo de ereção. Dependendo do paciente, se ele for um paciente que não tem arritmia, por exemplo, e a dose do beta-bloqueador for muito alta, pode levar a uma bradicardia, já que ele vai atuar principalmente em receptores beta-1 do coração, né? Podendo levar a um bloqueio do atrioventricular, vai levar a uma vasoconstrição periférica, porque os receptores beta, podem atuar em receptores beta nos vasos, levando a vasoconstrição, e aí a gente pode ter uma bradicardia com vasoconstrição periférica. E nesse caso aqui, a gente pode corrigir esse efeito adverso com uma redução da dose, tá? Broncoespasmo, porque temos receptores beta-2 no pulmão, e se a gente bloqueia a beta-2,
É só saber qual é a função da adrenalina no pulmão. Se eu libero a adrenalina e a adrenalina atua no receptor beta no pulmão, ela faz a broncodilatação. Se eu bloqueio a atividade adrenérgica no pulmão, aí eu tenho broncoespasmo. Tá? Então, é uma medicação que ela não é interessante para pacientes que já sofrem de asma. O paciente asmático não é interessante. Intolerância à glicose. Por quê? Porque o paciente que faz bloqueio beta, inespecífico, né? Ele também vai estar bloqueando a atividade da adrenalina na liberação de glicose. E aí, com isso, pode levar à intolerância à glicose. A questão da hipertrigliceridemia vai estar relacionada também com a atividade da adrenalina na lipólise, tá? Em receptores beta-3 no tecido adiposo. Então, se você está atrapalhando a lipólise, você está atrapalhando o armazenamento de gorduras no tecido adiposo. E aí, como consequência disso, vai ter um aumento dessas gorduras no sangue. Então, hipertrigliceridemia, tá? Porque lembra, triglicerídeo são 3 moléculas de glicose com uma molécula de gordura. Então, nós temos aí também as gorduras do sangue e uma redução do colesterol bom, é uma redução do HDL. Professores, os efeitos vão depender da dose ou qualquer dose pode causar esse efeito? Eles vão depender da dose, claro, quanto maior a dose, mais fácil eu vou observar esses efeitos, mas também depende da sensibilidade do indivíduo a esse medicamento. Existem pessoas que tomam e não vão sentir absolutamente nada, como tem pessoas que tomam e vão sentir absolutamente tudo. Então, isso aqui você vai acompanhar com o seu paciente. Geralmente, homens não gostam muito de tomar esse medicamento aqui, não, por conta da disfunção sexual. Tá? Eles não. Alguns não é muito. Acho que chega a 10% a porcentagem que eles botam. Eles até classificam na bula como um efeito colateral raro, porque 10%, né? Mas a disfunção sexual ela é observada em beta-bloqueadores inespecíficos. Por isso que estava existindo muito abandono do tratamento. E aí, para não haver esse abandono, a indústria farmacêutica trabalhou para tentar encontrar beta-bloqueadores que fossem específicos para beta-1. E aí, com isso, reduzir tudo isso aqui, tá? Porque se é específico para beta-1, não vai estar gerando intolerância à glicose, não vai estar provocando hipergliceridemia, não vai estar gerando disfunção endotelial, não vai estar gerando vasoconstrição periférica, vai estar apenas gerando uma bradicardia, tá? Mas aí, quanto mais específico é o medicamento, mais caro também ele é. E como eu falei na aula passada, como ele se trata de um bloqueador, ou seja, de um antagonista, ele é um medicamento que, ao bloquear o seu agonista natural, ele vai gerar um up-regulation de receptores. E o que é que isso vai fazer? Se eu suspendo de uma vez um medicamento que gera up-regulation, eu vou ter um aumento da produção de receptores na célula, e se eu suspendo isso de uma vez, na hora que eu suspender de uma vez, a pessoa vai ter uma hiperatividade simpática, ou seja, todas as catecolaminas, toda a adrenalina que tiver no seu corpo, ela vai atuar naquele aumento de receptores que aconteceram, e como consequência disso, o paciente pode ter uma taquicardia tão forte que pode gerar isquemia miocárdica, tá? Então, é muito perigoso. Então, o paciente que faz uso de um beta-bloqueador por muito tempo, se ele precisar trocar esse medicamento por outro, ele precisa fazer um desmame do medicamento para o up-regulation se tornar down-regulation, regular a quantidade de receptores na célula, e aí a gente conseguir fazer a troca da medicação de forma segura, tá? Olha só, aqui na imagem eu estou mostrando exatamente isso, né? Quando a gente tem aqui só vou tirar aqui da frente. Pronto. Quando a gente tem aqui um uso em longo prazo de um antagonista, no caso aqui um beta-bloqueador, ele vai acabar gerando o up-regulation. Coloquei um beta-bloqueador aqui, as catecolaminas vão querer acessar, não tem mais receptor para ela, a célula vai produzir novos receptores para poder a adrenalina se ligar, já que a adrenalina é um hormônio que é importantíssimo para o nosso corpo. E aí, se a pessoa tira a medicação de uma vez, ela vai ter mais receptores para adrenalina, isso pode levar a um infarto, tá? Então, suspensão abrupta
pode piorar o quadro de angina, morte súbita, crise hipertensiva e taquiarritmias. Então, aqui é até outro meme, né, que mostra aqui. Quando a pessoa suspende de uma vez um beta-bloqueador, é a mesma coisa que acontece quando você está matando a aula e vê o carro do seu pai, né, passando ali pela... Mamãe estou na aula, né? Como é que é o nome? É o Bar do Mauro, é? Que vocês ficam matando a aula, alguns de vocês? Aí vem aquela dor no coração, que é exatamente quando a pessoa ela tem esse processo aqui, né? Professora, mas, na verdade... Oi. A gente não teve nem tempo, professora, de matar a aula. Por conta da pandemia. Nem deu para matar a aula. Vocês nem conheceram o Bar do Mauro. Pois é, deixa para a próxima. Mas é isso, né? O aluno tá lá no Bar do Mauro e passa o carro do pai. Na mesma hora vem aqui, ó, um ataque à arritmia zona pesada, excesso de adrenalina. É o que o paciente que está tomando beta-bloqueador sente na hora que ele troca a medicação de uma vez sem fazer o desmame, tá? Então, tomar muito cuidado. Porque no caso de um susto, não mata não, mas de uma interrupção abrupta da medicação pode ser muito perigoso. Bom, aí a gente falou dos beta-bloqueadores, agora vamos falar daqueles medicamentos que atuam fazendo uma vasodilatação direta ou então bloqueando canais para cálcio, né? Para vocês, o Badumauro é só uma lenda, né? Ninguém nunca viu, só ouviu falar. Mas então, a gente viu, né, que no caso do mecanismo de ação dos beta-bloqueadores, eles acontecem porque atuam exatamente na redução do débito cardíaco. Então, se eu reduzo o débito cardíaco, com redução também da resistência vascular, já que eu vou estar reduzindo a liberação de renina, vou ter aí uma redução da pressão arterial. Mas a gente também consegue reduzir a pressão arterial através da vasodilatação periférica, porque eu vou estar reduzindo aí, na verdade, a resistência vascular. E aí eu posso fazer isso através do uso de vasodilatadores diretos, como a hidralazina e o minoxidil, na dose adequada, porque o minoxidil você já deve saber que ele é utilizado para crescer cabelo, né? Mas em doses baixas, de uso tópico. Se você coloca a dose certa e oral, né, via oral, você vai ter aí um bom doador de óxido nítrico, fazendo com que ele gere uma vasodilatação direta. Ele vai direto no vaso sanguíneo, libera óxido nítrico, e o óxido nítrico ele é um importante gás vasodilatador, levando aí a vasodilatação. Mas a gente também pode ter uma vasodilatação gerada por um bloqueio de canal de cálcio, né? Vamos lá, gente. O cálcio, na hora que ele entra na célula cardíaca, o que é que ele faz? O cálcio. Promove contração. Ele vai... Perfeito. Promove contração. Ele vai se ligar no complexo cálcio-modulina, né? E vai gerar contração muscular. Isso vale tanto para o músculo cardíaco quanto para o músculo liso dos vasos. Então, se a gente bloqueia cálcio, a gente bloqueia a contração, tá? Que é um mecanismo também. E aí, quanto aos bloqueadores de canais de cálcio, nós temos aqui os derivados da feniloquilaminas, como o caso verapamil. Nós temos os benzodiazepínicos, que é o diltiazem, e uma classe bem longa, né, que são os derivados das dihidropiridinas, que aí temos os principais representantes aqui, o amlodipino, né, e a nifedipina, que são medicamentos que atuam bloqueando o cálcio, tanto nos vasos sanguíneos, quanto também no coração. Tá? Aqui, falando dos vasodilatadores diretos, né, no caso do minoxidil, a gente vê, né, que o que é que ele faz? Ele libera a produção de óxido nítrico, e o óxido nítrico ele é produzido na célula endotelial, ele é um gás, então ele difunde para a parte muscular, impedindo aqui a abertura de canais de cálcio e, como consequência disso, a vasodilatação. Tá? Os principais representantes dos vasodilatadores diretos são a hidralazina e o minoxidil. Eles promovem um relaxamento da musculatura vascular, gerando uma vasodilatação. Essa vasodilatação pode levar também a uma taquicardia reflexa, porque quando a pessoa tem uma vasodilatação periférica, é muito importante, isso pode favorecer a hipotensão postural, tá? E aí, com isso, o paciente pode apresentar quadros de taquicardia reflexa, que é aquele mesmo mecanismo que eu expliquei anteriormente, quando a pessoa ela fica tonta. Então, tem um aumento da liberação de catecolaminas, no caso, adrenalina, noradrenalina, e aí ela vai ter uma taquicardia reflexa, tá? O uso sempre é associado com um diurético ou com um beta-bloqueador, para reduzir, no caso do diurético, né? Para reduzir a questão do edema, que se o paciente tem vasodilatação periférica aumentada, ele pode favorecer a formação de edema
nas pernas. Então, o diurético ele é dado para reduzir esse efeito colateral do edema e o beta-bloqueador ele é dado para reduzir o efeito adverso da taquicardia reflexa, tá? O minoxidil, se ele for dado em dose menor do que 2,5 miligramas, em uso tópico, ele pode gerar hipertricose. No caso dos beta-bloqueadores, né? Professora, desculpa. Oi, diga. A senhora pode repetir de novo a questão do edema no estado das pernas? O que é que tem? Quando a gente faz uma vasodilatação periférica e ela dilata os vasos superficiais, como o de pele e esses de tecido superficial, porque nós temos vasos que são mais internos e vasos mais superficiais. Quando a vasodilatação periférica acontece no tecido, né, em vasos superficiais, isso vai favorecer a saída de líquido do vaso para o tecido, já que os vasos periféricos eles são mais frágeis. Então, se eu faço uma vasodilatação periférica, eu favoreço a saída do líquido do vaso, a parte de plasma, para o tecido, e isso pode gerar formação de edema, tá? Com retenção hídrica na pele. E aí, para eu reverter esse efeito adverso, eu posso estar associando ele com um diurético. Se a pessoa apresentar inchaço. Entendi, obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. Professora, a senhora disse que os bloqueadores podem ser chamados por outro nome. São antagonistas, tá? Se eu bloqueio, eu antagonizo o canal, ou o receptor. Então, antagonizar é o mesmo que bloquear, tá? Agora, bora falar aqui um pouquinho dos bloqueadores de canais para cálcio. Então, os bloqueadores de canais para cálcio, nós temos aqueles que eu falei, né? Que são o verapamil. No caso, a senhora estava falando que os vasodilatadores diretos, eles são usados com associação de beta-bloqueadores, mas o beta-bloqueador, ele não faz diminuir a pressão arterial? Mas a associação medicamentosa na hipertensão ela é muito comum. E aí, qual é a diferença? Por que a gente não dá só um beta-bloqueador para ficar dando isso aqui tudo? Você dá uma dose menor do beta-bloqueador e uma dose menor do vasodilatador direto. Se você dá doses pequenas de cada um, você reduz o efeito colateral de cada um. É, inclusive, uma estratégia de você reduzir efeito colateral e manter o efeito esperado da farmacoterapia, que é reduzir a pressão arterial. Os vasodilatadores diretos, eles vão diminuir a PA, né, professora? Sim, por reduzir a resistência vascular periférica. Certo. Tá? Entendi. Pronto. Então, oi. E o que causa o aumento da renina? O aumento da renina pode ser gerado por uma redução do fluxo sanguíneo nos rins. Se você reduz a pressão ao ponto de reduzir a pressão nos rins, o teu rim vai liberar renina. Tá? E aí, com isso, vai desencadear a cascata da renina, angiotensina, aldosterona, que é um mecanismo de elevação da pressão arterial. Então, assim, se a pessoa toma um vasodilatador direto com uma dose muito alta, pode favorecer a liberação de renina como efeito adverso. Porque se eu reduzo a pressão o suficiente para sensibilizar as células justaglomerulares do rim a produzir renina, significa dizer que a pressão está tão baixa que está afetando o rim, a taxa de filtração glomerular. E aí, com isso, o rim libera renina. Tá? A gente pode ter liberação de renina tanto pela baixa pressão quanto por uma estenose de artéria renal. Lembra que eu mostrei lá atrás que um dos fatores que leva à hipertensão é a estenose de artéria? Então, a estenose de artéria renal vai fazer com que o rim perceba que não tem sangue chegando, ele vai achar que a pressão está baixa e vai produzir renina. Tá? Então, aqui, vamos lá, a pressão está alta, eu quero lançar mão de estratégia para reduzir pressão arterial. Aí eu posso também estar utilizando beta-bloqueador, bloqueador de canais para cálcio, né? Então, vou estar utilizando bloqueadores de canais para cálcio, que são fármacos que bloqueiam, antagonizam o canal de cálcio. O canal de cálcio é um poro que abre e fecha a depender da necessidade elétrica da célula, da entrada e saída de cálcio. Se eu tenho uma substância que bloqueia esse canal, eu vou ter um bloqueador de canal de cálcio. E aí, os principais aqui a gente tem
a nifedipina, que é um derivado da dihidropiridina, que ela vai ter uma atuação tanto no bloqueio de cálcio lá no músculo liso vascular, quanto uma ação muito pequena, muito sutil no bloqueio de cálcio no coração, tá? Mas, no caso do verapamil, que é um derivado da fenilalanina, ele vai ter uma ação forte tanto no vaso, no bloqueio de cálcio, tanto no vaso quanto no coração. Então, falando de atividade antihipertensiva, qual dos dois vocês acham que é mais forte? A nifedipina ou o verapamil? Verapamil. Muito bem, porque o verapamil vai estar atuando tanto no débito cardíaco, porque ele vai estar bloqueando canais de cálcio no coração, o coração vai bater menos, vai bater mais fraco. Então, reduz o débito cardíaco. E se ele reduz cálcio no músculo vascular, ele vai fazer o quê? Vai fazer um vasodilatação. Então, a gente vai reduzir a resistência vascular periférica e reduzir o débito cardíaco. Ele é muito bom para reduzir pressão alta, tá? Mas, por exemplo, eu quero reduzir pressão alta, mas o paciente é cardiopata. Eu não posso mexer com o coração dele. Aí eu vou preferir a nifedipina, porque tem que ser um medicamento que não atrapalhe tanto o inotropismo. Ionotropismo, que é a força de contração, tá? Aí aqui a gente tem, ó, as indicações clínicas dos bloqueadores de canais de cálcio, tá? No caso da hipertensão, a gente pode entrar tanto com o verapamil, quanto com o diltiazem, quanto com os derivados da dihidropiridina, que é o nifedipino, felodipino, isradipino, olanzapino e nicardipino, tá? Se eu quero tratar angina, eu vou ter que utilizar os medicamentos que atuem no coração. Aí, verapamil, que a gente falou, e o diltiazem. Mas também podemos utilizar os derivados da dihidropiridina mais novos, como o olanzapino e o nicardipino, porque eles têm uma atuação no coração um pouquinho mais importante, que a gente consegue fazer essa associação. Agora, se o paciente tem uma taquicardia supraventricular, então eu não vou querer mexer eu vou querer mexer apenas com aqueles que atuem no coração, que é o verapamil e o diltiazem, porque esses daqui não fazem um efeito muito significativo, tá? Agora, se eu quero utilizar um bloqueador de canais de cálcio que seja seguro na insuficiência cardíaca leve e moderada, então eu vou ter que utilizar um bloqueador que ele tem uma ação no coração pequena. Daí eu já descarto o verapamil, que é grande, e já descarto o diltiazem, que é grande. Aí eu vou estar trabalhando com quem? Com os derivados da dihidropiridina, como o felodipino, isradipino e o olanzapino, tá? Se o paciente faz o uso de um beta-bloqueador e eu preciso fazer uma associação medicamentosa, tá? Eu tenho que tomar cuidado em utilizar o diltiazem, mas eu posso associar com um bloqueador de canal de cálcio que tenha pouca atuação no coração, como é o caso dos derivados da dihidropiridina, que tem pouca ação no coração, tá? E aí eu consigo fazer uma associação medicamentosa segura e aprovada. Essas que estão em branco aqui, ó, é uso com restrição e acompanhamento médico, porque o paciente pode ter repercussão, tá? Ele pode ter uma redução do ionotropismo importante e aí tem que ter intervenção. Por quê? Porque o paciente, quando ele faz uso de um bloqueador de canal de cálcio, ele pode apresentar como efeito colateral cefaleia, tontura, rubor facial e edema periférico por conta da vasodilatação periférica, tá? Mais raramente pode ter hipertrofia gengival por redução da circulação também na gengiva, pode gerar hipertrofia. Os dihidropiridina, como no caso do nifedipino, que tem curta duração, pode ter um efeito do sistema nervoso, do sistema cardiovascular deletério, já que ele pode gerar uma vasodilatação periférica importante, gerando uma estimulação simpática reflexa e levando aí a um processo deletério para o coração, já que constantemente a pessoa vai estar tendo quadros de arritmia de forma reflexa, né, por uma vasodilatação importante, tá? Verapamil e o diltiazem pode gerar uma depressão miocárdica, porque eles atuam no coração, né?
com bloqueio atrioventricular, gerando um inotropismo negativo, que é uma redução da força de contração do coração. Então, se o paciente já sofre de algum problema cardíaco, né, como aqui, ó, uma insuficiência cardíaca, eles não são indicados, tá? Eles não são indicados. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos agora, para fechar, falar dos fármacos que atuam antagonizando, bloqueando o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aí aqui nós vamos citar duas classes de medicamentos, tá? Existem outras, mas eu vou citar só duas, que são as principais, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores ou, né, inibidores do receptor para angiotensina 2. Vou começar pelo ZIECA, que são inibidores da enzima conversora de angiotensina. Nós temos aqui vários representantes do ZIECA. Os principais são o captopril e o enalapril, tá? Mas também temos os mais novos, que é o ramipril e o tandolapril, que também podem ser utilizados. Como é que é o mecanismo de ação desse fármaco? Bom, eles vão estar aqui antagonizando, né, bloqueando a atividade da enzima conversora de angiotensina. Ao fazer isso, ele se liga nessa enzima, impedindo que a enzima se ligue à angiotensina 1 e converta a angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, se eu bloqueio a atividade da ECA, eu não vou ter a conversão da angio 1 para angio 2. Como consequência a isso, eu não vou ter a cascata de produção da aldosterona. Tá? E aí, se eu não tenho angiotensina 2, eu não tenho um importante vasoconstritor natural. Então, não vou ter a vasoconstrição periférica. Se eu não tenho aldosterona produzida, né, já que não tenho angio 2, não vou ter aldosterona, como consequência a isso, não vai fazer retenção de sódio e água, não aumenta a volemia, não aumenta o débito cardíaco. Então, os IECA são importantes fármacos que vão estar atuando na redução da pressão arterial. Tá? E eles são importantes porque eles preservam a função renal. Tá? Então, são fármacos que são, inclusive, indicados para pacientes que têm problemas renais, né? como pacientes diabéticos, nefropatas. Aí, no caso dos nefropatas, é só regular a dose, tá? Para não reduzir muito a taxa de filtração renal e também não fazer com que o rim entre em maior sofrimento, tá? Quais são, então, os efeitos do ZIECA? Ao bloquear a enzima conversora da angiotensina, eles vão reduzir a angiotensina 2 e uma angiotensina 2 reduzida vai reduzir o estímulo do sistema nervoso simpático, porque não vai liberar catecolaminas via angio 2, não vai fazer uma vasodilatação, aliás, vai gerar uma vasodilatação direta por não ter esse vasoconstrictor, não vai ter retenção de sódio e água, e vai aumentar os níveis de bradicimina. Olha só, tá vendo aqui que a enzima conversora de angiotensina, além de converter a angio 1 em angio 2, que é um potente vasoconstritor, não tendo vasoconstritor já é uma boa, mas olha só, a ECA, ela também converte a bradicimina e a substância P em peptídeos, peptídeos ativos, né? Inativos. Quando a gente tem a ECA atuando, ela vai quebrar a bradicimina em moléculas que não têm muita atividade. E se a gente bloqueia a ECA, a bradicimina ela fica viável. A bradicimina ela é um bom vasodilatador, só que tem uma complicaçãozinha. A bradicimina ela é um vasodilatador vascular, no vaso, mas lá no pulmão ela faz um broncoespasmo. Então, é por isso que as pessoas que tomam o inibidor da ECA, por ter excesso de bradicimina, vão ter como efeito adverso a tosse seca, o broncoespasmo. Tá? Então, aumento de bradicimina é também um efeito da ECA, então é um vasodilatador, mas que infelizmente também faz broncoespasmo. Vamos aqui. Efeitos colaterais. Tosse seca, né, por conta do excesso de bradicimina, que lá no pulmão faz broncoespasmo, mas lá no vaso periférico faz vasodilatação, então é um efeito adverso que, inclusive, não é legal, por isso que eu imagino como é que está o pessoal que toma IECA na época de Covid, cuidado, podem tossir. Né? O pior é que a tosse é involuntária, tá fazendo broncoespasmo, aí fica aquela tosse seca, né? Complicado. Pode gerar alteração de paladar,
reação de hipersensibilidade cutânea, edema cutâneo, tá? Hiperpotassemia, em pacientes que têm insuficiência renal crônica, elevação de ureia e creia para pacientes que tenham algum problema renal bilateral ou problema em um único rim, né, que já sofreu por conta da hipertensão. Hipotensão postural, quando associada com diurético, porque potencializa os efeitos da vasodilatadores, e aí a pessoa pode ter aí uma hipotensão postural. Não é indicado IECA para mulheres que estejam grávidas, já que ela pode afetar, tá, a produção de reninas e de hormônios que são importantes para a produção renal na criança, também do coração. É um teratógeno, não é importante, não é interessante na criança, na mulher gestante. E também ele é contraindicado se a mulher tiver em idade fértil. Então, só é indicado isso aqui para mulheres que já estão na menopausa ou que já são ligadas, que não possam engravidar, porque ele é um teratógeno, tá? Pode gerar malformação, especialmente dos rins e do coração do bebê. Vantagem: por não estarem atuando no sistema nervoso autônomo, eles não interferem na atividade sexual. Então, ele pode ser uma alternativa para pacientes que não estão se dando muito bem com os beta-bloqueadores. Não vão interferir a questão metabólica da glicose, como é feito com os beta-bloqueadores. Podem reduzir a nefropatia diabética e hipertensiva em pacientes que são renais, por isso que é indicado em paciente renal. Pode ser utilizado em paciente com insuficiência cardíaca, porque ele reduz a pressão sem atrapalhar a funcionalidade do coração, e é um medicamento de fácil associação. Eu posso associar o IECA com o diurético, posso associar o IECA com o vasodilatador direto, a depender da dose. Então, assim, a gente pode fazer uma brincadeira farmacológica interessante para tratar o paciente hipertenso, diferente de outros que não recebem muito bem uma interação medicamentosa, tá? E para fechar, temos aqui os antagonistas dos receptores da Angio-2, que são o ZARA2 ou BRA, né, que são bloqueadores do receptor da angiotensina. Esses fármacos, né, é um fármaco relativamente novo. Nós temos aqui a losartana, que é o seu principal nome, né, a valsartana também, mas ele vai bloquear o receptor da angiotensina 2, especificamente o receptor que tem atividade na parte cardiovascular. Ou seja, a angiotensina 2, ela só faz vasoconstrição quando ela se liga no receptor AT1. Então, ele é um antagonista, um bloqueador seletivo, porque ele vai atuar somente nos AT1, né? A gente vê que a angiotensina 2, ela atua tanto no AT1 quanto no AT2. Até, gente, é o receptor de angiotensina 1, e aqui é angiotensina 2. Se a angiotensina atua no receptor AT1, ela faz vasoconstrição e aumenta as questões tróficas de remodelamento cardíaco e tal. Se ela atua em AT2, ela faz o contrário. Então, por assim dizer, né, o receptor AT2 é um receptor bom para questões cardiovasculares e o AT1 ele é ruim para quem já é hipertenso. Então, foi bolado um medicamento que atua só em AT1. Então, vai reduzir a questão da aldosterona, vai reduzir a vasopressina, vai reduzir o tônus simpático, e aí com isso a gente vai ter uma vasodilatação, reduz a resistência vascular periférica. Eu posso indicar um ARA2 ou um BRA, né, para pacientes nefropatas, diabéticos tipo 2, pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva, como se você parar para pensar, o nosso paciente, o Aldo Mascarenhas, tomava um ARA2. Ele citou lá no caso clínico lá do problema de hoje, que o paciente foi prescrito para ele tomar um antagonista do receptor da angiotensina 2, mas ele não tomou. Tá? E esse medicamento ele é muito bom porque, como ele afeta só na angiotensina 2, bloqueando ele no AT1, ele não vai estar bloqueando a enzima conversora de angiotensina. Então, a ECA fica preservada. A ECA ficando preservada, ela vai quebrar a bradicimina. Então, não tendo bradicimina, não tem tosse. E aí, a tosse seca, ela não é vista em pacientes que tomam o ARA. Então, inclusive, ele é indicado para paciente que toma IECA e reclama de tosse seca. Mas, assim como os IECA,
usar, eles não são indicados para gestantes, nem para pessoas que têm estenose bilateral das artérias renais, porque se ele faz vasodilatação, né, ele vai reduzir a pressão também nos rins, fazendo com que piore a questão renal, para quem tem estenose renal bilateral, e eles podem gerar hiperpotassemia, tá? Vantagem deles é que eles aumentam a bradicimina e os efeitos colaterais, aliás, eles não aumentam a bradicimina e os efeitos colaterais que acarretam o broncoespasmo, que é a tosse. E uma vantagem é que usar, a gente só dá uma dose diária dele. Enquanto o do Zieca pode ser dado até 2 doses para a pessoa ter um efeito esperado. Então, um fármaco que a gente só toma 1 vez por dia também é um fármaco que tem uma vantagem muito boa, especialmente porque o paciente não vai ter que ficar tendo que se lembrar 2 vezes de tomar aquela mesma medicação. Então, aqui é uma tabelinha que resume o tratamento da hipertensão em algumas comorbidades, né? Aqui a gente consegue ver, olha só, todas as classes de fármacos que são indicados na hipertensão, e aqui a comorbidade que pode estar associada com a hipertensão. Bem bacaninha essa tabelinha aqui. Eu já adianto para vocês que ela não está atualizada, existem fármacos novos que não apareceram aqui, mas que ela é bem bacana para ter guardadinha para vocês observarem. Esses que eu marquei em azul são os principais, tá? É a primeira linha de escolha para comorbidade. Por exemplo, paciente hipertenso que tem angina pectoris de alto risco. Melhor algo que atue no coração. Então, beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio com atuação no coração, como verapamil e diltiazem, tá? Diabetes. Paciente diabético, eu tenho que dar para ele um medicamento que melhore a função renal. Então, eu posso dar um IECA, um BRA, que é o bloqueador do receptor da angiotensina 2, e associar com um diurético, se for um paciente que necessite disso daqui, tá? De uma redução importante da pressão arterial. Paciente que tem ataque recorrente, ataque cardíaco recorrente, né? Tenho que dar para ele algo que não atrapalhe a função do coração. Então, o inibidor da ECA é o mais indicado para esse paciente. Professora, a furosemida pode ser considerada... Sim, porque a furosemida é um diurético, tá? Diurético de alça. Diurético de alça, estou na alça de Henle. Aí, ó, na insuficiência cardíaca, nosso paciente lá, que é insuficiente, ó, ele estava tomando um BRA e, se eu não me engano, um diurético. Ele estava no tiazídico associado com o BRA. E aí, ó, a gente pode dar qualquer um desses para paciente que tem CC. Paciente que tem CC, a gente vai trabalhar com medicamentos que reduzam a sobrecarga do coração de forma controlada, como é o caso do beta-bloqueador, tá? Mas também podemos dar para esse paciente medicamentos que preservem o coração por preservar a volemia, como o Zieca, os BRA e os diuréticos, certo? Infarto, paciente que infartou, medicamento que reduz a sobrecarga cardíaca, beta-bloqueador, e medicamento que sempre associado, tá, gente? A gente nunca dá só um, são 2. Para quem paciente que infartou, é sempre o beta-bloqueador com um diurético ou com IECA, tá? E os outros, professora, é só um ou é associado também? Aí eu vou lhe dizer que vai depender da hipertensão. Se ela tiver uma hipertensão a partir do estágio 2, você vai botar 2, tá? Vamos supor, o paciente é diabético, a hipertensão dele está em estágio 2. Lembra da tabelinha da hipertensão? Pronto. Aí você vai dar 2 para ele. Se for hipertensão leve, estágio 1, basta 1. Ou diurético ou inibidor do ECA. Perfeito, é isso. Certo, entendi. Obrigada. Aí, vamos supor, aqui, ó. Bom, e se o paciente for um paciente renal? Aí você vai poder estar dando para ele ou somente um inibidor da ECA, tá? Ou associar, ou somente um bloqueador do receptor da angiotensina 2. E se ele for um paciente que está com pressão muito alta, você pode associar com um beta-bloqueador ou com bloqueador de canal para cálcio, tá? Tudo vai depender da associação medicamentosa do estadiamento da pressão arterial. Certo, gente? Alguma dúvida? Professora, e no caso de gestantes, quais são os hipertensivos mais indicados? Amlodipino, que são medicamentos simpaticolíticos, tá? E verapamil também. Verapamil?
tem um bloqueador de canal precoce que é indicado, mas o anodipino, que é um simpático lítico, são os mais indicados para gestante, porque eles não são teratogênicos. Tá? Então, beta-bloqueador não é indicado, IECA não é indicado, BRA não é indicado. Que a gente pode dar para gestante. O metildopa, professora, que geralmente as gestantes tomam, ela está em qual classe? Simpático lítico, metildopa. Perfeito. Já ia falar dele, que bom que você lembrou. O metildopa é um simpático lítico, é o de primeira linha para gestante, tá? Porque ele atua antagonizando o alfa-2, que lá na fenda sináptica ele vai reduzir a liberação de acetilcolina e, consequentemente, de catecolaminas. Pronto. É esse que eu quero que vocês estudem, que ficou fora da aula aqui. Estudem os simpático-líticos, tá? Que aí um deles é o metildopa. Professora, minha internet está caindo muito. O beta-bloqueador também causa tosse? Ele gera broncoespasmo, tá? Tosse não, mas ele gera broncoespasmo. E ele pode piorar o quadro do paciente asmático. Aí, no asmático, sim, que ele pode gerar tosse. Porque o beta-bloqueador, ele vai bloquear receptores beta no corpo todo. Nós temos beta-2 no pulmão. Beta-2 no pulmão é um receptor que recebe adrenalina. Quando a adrenalina se liga em beta-2, ela vai gerar a broncodilatação. Se eu estou bloqueando beta-2, não vou ter broncodilatação. Aí o paciente que é asmático, ele vai sofrer com essa resistência da broncodilatação. E aí, com isso, ele pode ter um quadro de asma piorado. Mas tosse, não. Quem gera tosse são os IECA, tá? Algo mais, pessoal? Bom, essa aula foi importante ter sido dada hoje, né? Porque ela já vai servir de suporte para vocês estudarem para a devolutiva na sexta-feira. Né? Professora, outra pergunta. Qual o livro que a senhora indica para estudar melhor essa questão dos fármacos para hipertensão? Eu gosto do Katzung e do Penildo. Penildo e Katzung. Tá, Inclusive, obrigada. Eu acho que eu até coloquei. Colocou? Aqui. Pronto, Que bom. Aqui, no caso, eu botei o Hang Daily, porque o Hang Daily, ele traz uma revisão da fisiologia. O Hang, é bom que ele, além de ser um pouquinho menor, todo início de qualquer grupo farmacológico, ele faz uma recapitulação da fisiologia. Então, para quem gostaria de fazer revisão de fisiologia, o Hang ele é muito bom, mas ele só tem disponível na biblioteca física. Na biblioteca virtual, a gente vai ter o Katzung e o Penildo.